Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Vinícius Oliveira e atenção total que é hora de aprender mais ciência. Vamos ao objeto de conhecimento da aula de hoje? A aula de número 44 tem como objeto de conhecimento eletricidade e o detalhamento, eletricidade estática, geradores elétricos e eletricidade no cotidiano. Vamos para a nossa aula, então? A aula de hoje é sobre eletricidade, e qual a diferença, que esse elemento exerce no nosso dia a dia. O que é a eletricidade, melhor dizendo, qual a sua importância e qual a diferença que ela vai efetuar no nosso dia a dia? Bom, um exemplo muito claro é o fato de a gente ter a capacidade de acender uma lâmpada e iluminar um ambiente. O ambiente está escuro e por meio da eletricidade a gente consegue fazer uma lâmpada produzir energia luminosa que faz toda a diferença, principalmente nas nossas cidades, e deixa a nossa vida muito mais cômoda. Antes da invenção, da descoberta da eletricidade e do aprimoramento do seu uso, a gente tinha que utilizar outros meios para iluminar as cidades, para iluminar os nossos lares, geralmente associados ao fogo ou até mesmo o consumo de óleos advindos dos animais, principalmente as baleias, que foram predadas durante muitos anos, para tirar o óleo do corpo delas, que era queimado para produzir ali, para iluminar as ruas. Onde tinha um poste com uma lâmpada, era utilizado óleo, principalmente óleo de baleia, para ser a fonte de energia para funcionar aquele instrumento. Mas então, os primeiros passos, quem foi que deu os primeiros passos para a descoberta da eletricidade? Foi um filósofo grego chamado Tales de Mileto. Esse filósofo ele viveu na Grécia Antiga, ele viveu no século VI a.C., ou seja, bastante tempo antes mesmo de começar a nossa era, a nossa contagem do tempo. E a sua contribuição para o surgimento da eletricidade se deu da seguinte forma. Tales de Mileto ele é mencionado como uma pessoa ali que atuou para descobrir a eletricidade porque ele excitou uma estrutura chamada de âmbar, ele esfregou em alguma outra estrutura, produzindo uma diferença de potencial elétrico, que conseguiu atrair certos objetos muito leves, devido ali à circulação, à migração de elétrons de um ponto a outro. E aí, por esse motivo, alguns pesquisadores, alguns cientistas consideram ele como o pai da eletricidade, porque ele deu os primeiros passos nesse sentido. O que ele fez? Existe um relato histórico que sugere que ele descobriu a eletricidade estática ao esfregar uma resina que sai das árvores, o âmbar, esfregou na pele de carneiro. Se esfregasse na pele humana, produziria o mesmo efeito, observando que o âmbar passava a atrair objetos leves, como pena. Se ele aproximasse também dos cabelos que tem na nossa pele, atrairia da mesma forma. E a origem da palavra eletricidade, ela está relacionada a esse experimento simples realizado por Tales de Mileto, porque âmbar, do grego, significa elétron. E daí vem o radical dessa palavra eletricidade, como nós a conhecemos hoje, certo? Então, não esqueça mais, a gente tem a palavra eletricidade porque ela se originou ali da pronúncia da palavra âmbar, um tipo de resina presente nas árvores, que ela escorre ali um tipo de líquido que acaba ficando duro com o tempo, e aí ele é chamado de âmbar, certo? Outras pessoas que tiveram importantes contribuições para o surgimento da eletricidade, por exemplo, uma delas é o Benjamin Franklin, um cientista norte-americano, revolucionário até certo ponto. Ele teve contribuição para o processo de independência dos Estados Unidos. Ele viveu no século XVIII e ele desenvolveu estudos relacionados à eletricidade. Então, ele é uma pessoa que deve ser incluída, para o surgimento. Ele teve contribuições importantes para o surgimento da eletricidade, a contribuição desse processo e como ela poderia ser utilizada no dia a dia. E a contribuição dele foi determinar que os raios elétricos, que os raios
são feitos de corrente elétrica, por meio de um experimento ali utilizando uma pipa presa a um cabo metálico fixado ao chão. Ele fez como se fosse um para-raios, né? A pipa ficou elevada durante uma tempestade, né? Algumas pessoas chamam de papagaio, né? Pipa ou papagaio, ela ficou elevada e aí ela recebeu uma descarga elétrica e ele pôde perceber, pôde observar que essa corrente elétrica, ela percorreu o cabo e foi direcionada ao solo, porque aí nós temos várias estruturas que conseguem conduzir uma corrente elétrica, né? Ou seja, uma corrente cheia de elétrons se movimentando de um ponto para outro. Outro pesquisador, outra pessoa, né? um próximo personagem com contribuições importantíssimas para o desenvolvimento da eletricidade é o britânico Michael Faraday, certo? Ele viveu no século XIX, né, na Inglaterra, obviamente, e aí ele desenvolveu pesquisas relacionadas à diferença de potencial elétrico, né, relacionado mais especificamente a como que um dispositivo ele pode ser... Como que a gente cria ali o princípio para funcionamento de máquinas a partir da excitação eletromagnética. A gente consegue, nós sabemos hoje que é possível criar máquinas, produzir movimento, falando de forma fisicamente, né? A partir dessa excitação elétrica a gente consegue produzir certos movimentos e os trabalhos principais de Michael Faraday estiveram concentrados nesse tópico. O trabalho dele sofreu um certo atraso devido a divergências pessoais com outro pesquisador na época, que por uma certa ali inveja, né, devido às publicações que ele estava fazendo, que faziam um pouco de sucesso, traziam destaque ao trabalho dele. Ele foi colocado numa outra área de estudo, mas mesmo assim ele não abandonou os seus estudos relacionados ao eletromagnetismo, tendo com isso importantes contribuições a essa área do conhecimento. E a gente sabe que a eletricidade, né, ela nada mais é do que a movimentação de cargas elétricas de um ponto a outro. E isso só é possível porque essas partículas subatômicas, né, que compõem o átomo, né, que fazem parte de um átomo, elas conseguem se mover de um ponto a outro. Aqui do meu lado, você está observando o seguinte, a estrutura, a representação de um átomo. Se nós conseguíssemos visualizar ele por meio de um equipamento, óbvio que ele não teria exatamente essa aparência, tá? Mas aqui nós temos uma simplificação, né, de um núcleo formado por uma quantidade igual de prótons e nêutrons, e aí tem uma eletrosfera, tem uma estrutura por onde circulam, por onde se movimentam os elétrons. Nos átomos, a parte que consegue circular, né, que consegue se movimentar de um ponto a outro, né, pode sair de um objeto para outro, por exemplo, ou pode sair mesmo de um elemento químico para outro, são os elétrons, eles que permitem essa circulação. Então, a eletricidade, como nós conhecemos, ela só existe por causa dessa característica dos elétrons mudarem de posição, saírem de um átomo para outro, serem compartilhados, certo? Então, é isso que permite que exista a eletricidade, tá? Não esqueça disso, não precisa memorizar todos os nomes relacionados a isso. Mas é importante que você entenda o quê? Que no átomo, né, no seu conjunto de partículas subatômicas, que são quais? Prótons, elétrons e nêutrons, né? Os elétrons terão carga negativa e eles têm a capacidade de transitar, né, de sair de um átomo para outro, produzindo com isso eletricidade. Espero que você tenha compreendido. Então vamos compreender, entender mais os conceitos relacionados à eletricidade a partir dessa compreensão que você teve melhor, né, que ela só existe por conta dos elétrons. A carga elétrica é uma propriedade fundamental das partículas subatômicas, como prótons e elétrons. Os elétrons têm carga negativa, como eu mencionei, e os prótons têm carga positiva. Os nêutrons têm um nome bastante sugestivo, né? Eles têm carga neutra, não têm carga nem positiva e nem carga negativa, certo? Aqui novamente tem um esquema de um átomo, ele não está mais em movimento, mas nós temos a mesma composição de prótons, nêutrons e elétrons. Os elétrons têm carga positiva e os prótons têm carga
repetindo, né, os elétrons têm carga negativa e os prótons têm carga positiva, tá bom? Isso para fixar, para você não esquecer. A unidade de carga, né, a unidade de medida, melhor dizendo, da carga elétrica, né, dessa movimentação que os elétrons realizam de um ponto a outro, ela é medida em Coulomb, certo? Isso aí é uma homenagem aos cientistas que realizam as pesquisas, as descobertas, então sempre eles são homenageados e tem o seu nome muitas vezes colocado nas unidades de medida, certo? Então não esqueça, a carga elétrica é medida em Coulomb, representado por uma letra C. Ela não é uma medida, né? Essa medida não está tão presente no nosso dia a dia. A gente é acostumado muito mais com utilizar volts ou ampere, né? Já Coulomb só certos segmentos, certas indústrias que vão utilizar isso mais, ou então em universidades relacionadas à pesquisa, dependendo do tipo de experimento que elas realizam, certo? A eletricidade ela está relacionada, como eu disse, a uma corrente elétrica, que consiste no fluxo ordenado de elétrons em um material condutor, certo? Então, para que o elétron se mova de uma posição para outra, é necessário que haja um meio condutor. Não vai se propagar, não vai se movimentar no nada, certo? Importante isso. Ela é medida em amperes e representada, ou melhor, as amperes representam a quantidade de carga que passa por um ponto em um circuito durante um determinado tempo, certo? Então é isso que dá a medida de ampere quando a gente fala de corrente elétrica. Essa medida ela é representada por uma letra A, como eu vou destacar para você nesse momento aqui, não é por acaso, tá bom? Então quando você observar no equipamento que foi comprado ali, alguma situação, geralmente isso, quando o eletricista vai realizar uma instalação elétrica na nossa casa, ele pergunta, olha, em que pontos da casa você quer uma tomada de 20 amperes, né, que suporta uma corrente elétrica mais forte, mais potente. E a gente vai dizer, onde eu vou utilizar um chuveiro elétrico, um micro-ondas, ou aquelas máquinas que fazem comida, as famosas air fries, elas precisam de tomadas que suportem uma corrente elétrica maior para não haver ali um curto-circuito, né, queimar algum instrumento ou causar danos à corrente, ao sistema elétrico da casa como um todo. Tudo bem? Então é mais isso, tomada de 10 amperes, tomada de 20 amperes e assim por diante, medida aí representada pela letra A. Ela só ocorre em circuitos fechados, onde há um caminho contínuo para o fluxo de elétrons. Perceba aí que nessa imagem, nós temos uma pilha, que é a fonte da eletricidade. É daqui que os elétrons vão partir, né? E aí vai haver um fluxo de elétrons por esse circuito, tá bom? Temos aqui uma lâmpada que vai ser acesa quando eu acionar esse interruptor, um interruptor aqui bem mesmo antigo, né, para representar esse esquema. Na nossa casa nós temos os interruptores das lâmpadas, que são mais modernos e mais fáceis de manusear. Aqui a pessoa vai ligar esse interruptor e a lâmpada vai acender pelo fato de ter sido criado um fluxo contínuo, uma corrente elétrica ao longo de todo esse circuito. Então, perceba aí que para haver um circuito elétrico, para haver um fluxo de elétrons, precisa ter um circuito fechado, um ponto de início e um ponto de fim. A corrente elétrica ela é o fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem de forma orientada em um condutor elétrico sólido ou em soluções iônicas. Para você relembrar, a solução iônica serão aquelas que terão cátions ou ânions. Tá? Cátions têm carga positiva e os ânions têm carga negativa. São elementos químicos que, quando colocados em algum meio, né, por exemplo, como na solução de bateria, ela vai ter cátions e ânions carregados de forma positiva ou negativa. Portanto, né, o ácido sulfúrico, o H2SO4, ele é utilizado nas baterias, e as baterias, como todos nós sabemos,
são utilizadas nas motos, nos carros, nos caminhões ou mesmo associadas a placas solares para armazenar a energia quando não existe uma corrente elétrica ali, como portes e fiação, para que a energia seja devidamente armazenada, certo? Então, realmente, as substâncias líquidas que apresentarão soluções iônicas, ou seja, elementos carregados negativamente ou positivamente, terão a capacidade de conduzir carga elétrica. Mas a gente costuma utilizar muito mais os metais, ferro, cobre, alumínio, né? Ou outros metais que tenham boa capacidade para transportar elétrons, para transportar corrente elétrica. Existem elementos que são excelentes condutores elétricos. Em contrapartida, já tem outros que não, que são isolantes elétricos. Eles não terão a capacidade de conduzir eletricidade. Tem uns que a gente usa, né, frequentemente quando a gente vai mexer em alguma situação que a gente está com medo de tomar um choque. A gente vai usar uma sandália de borracha, ou uma luva de borracha, ou uma luva ali parecida com fabricada em pano e couro, né, para evitar que haja uma circulação de eletricidade daquele meio para o corpo da pessoa, tendo em vista que a eletricidade ela é perigosa e deve ser manuseada, ter a sua manutenção realizada por especialistas, certo? Ela apresenta sério perigo à vida da pessoa que for mexer em alguma situação elétrica sem o devido preparo. Bom, continuando nossa aula sobre eletricidade, eu vou falar para você agora sobre os componentes básicos que são necessários para formar um circuito elétrico. Primeiro deles é a fonte de energia. Parece lógico, mas é necessário, né? Tem que ter uma fonte de energia para a gente falar de eletricidade. Ela fornece a diferença de potencial, que é chamada de tensão, necessária para o movimento dos elétrons. Se não existir essa diferença de potencial, os elétrons vão ficar na mesma posição. E se os elétrons não se moverem, se eles não circularem, se eles não saírem de um ponto para outro, a gente não vai ter uma corrente elétrica, certo? Então a gente precisa de uma fonte de energia que vai ser chamada de tensão elétrica, que vai causar uma excitação e aí vai permitir que os elétrons saiam de um ponto e se movimentem até outro a partir de uma corrente elétrica, consistindo numa corrente elétrica. Nós temos também os fios condutores. Eles são utilizados para conectar os componentes do circuito, permitindo o fluxo da corrente. Na imagem aqui no meu lado tem aí um conjunto de fios, tem uma pilha representando a fonte de energia, a lâmpada, né, que vai ser acesa quando a corrente elétrica chegar até ela. Para essa corrente elétrica chegar até a lâmpada, a gente precisa utilizar os interruptores. São dispositivos que abrem e fecham o circuito, certo? Controlando o fluxo da corrente. Da mesma forma que a gente abre uma torneira para permitir a saída da água, quando a gente fecha aí um interruptor, a gente permite a continuidade do fluxo de energia, né, da corrente elétrica, porque a gente tem um fechamento, né, a gente tem uma complementação do circuito elétrico, e aí a lâmpada acende, o liquidificador funciona, né, o celular pode ser colocado para carregar e assim por diante, porque a gente vai ter um fluxo de energia a partir da corrente elétrica. Lâmpadas ou resistores. Bom, nas nossas casas nós temos lâmpadas, tem lâmpada na escola, tem lâmpadas em toda parte, né, utilizada para trazer iluminação ao ambiente, todo mundo conhece. Para acender uma lâmpada precisa de energia elétrica. Já os resistores são utilizados naqueles equipamentos que a gente quer produzir grande calor ali no equipamento. Às vezes é numa assadeira, numa torradeira, no chuveiro elétrico, certo? Na máquina de solda, né? Nós queremos uma grande quantidade de calor num objeto, num pequeno espaço de tempo. E aí a gente coloca uma resistência elétrica para que aquilo funcione com a quantidade de calor que nós precisamos. A energia elétrica, nesse caso, ela vai ser convertida em calor. Tem um instrumento que é utilizado bastante nos salões de beleza ou em casa, às vezes, pelas mulheres,
que são os secadores de cabelo. Eles têm resistência elétrica para permitir o aquecimento do ar que vai ser direcionado ao cabelo, certo? A gente vai continuar nossa aula agora falando sobre os tipos de circuito elétricos, tá bom? Existem mais de um tipo para que você conheça. Bem, eu estou aqui num ambiente, né, num local com enfeites de Natal que foram colocados na cidade de Manaus, né, há algum tempo. Tá? E esses enfeites de Natal, eles utilizam circuitos elétricos para serem montados e para permitir que uma quantidade muito grande de lâmpadas sejam acesas, produzindo aí um belo efeito visual, né? No Natal, as cidades costumam ficar bem bonitas, bem enfeitadas, certo? E por conta disso são utilizados circuitos elétricos de diferentes tipos para permitir essas iluminações especiais. A gente vai falar de dois tipos, o circuito em série, né, e o circuito em paralelo. Eles têm diferenças entre eles e por terem diferenças entre eles, eles serão empregados também de forma diferente. Daqui a pouco eu detalho um pouco mais cada um deles, mas basicamente o circuito em paralelo ele vai ter uma tensão igual, mas a corrente elétrica pode variar em diferentes pontos dele. Já o circuito em série, a tensão é que poderá variar em diferentes pontos e a corrente elétrica será igual, certo? Então, basicamente é essa a diferença. Daqui a pouco eu repito isso e vai reforçar para você essa informação. Vamos conhecer então em mais detalhes os modelos de circuitos elétricos. A gente tem, né, o primeiro tipo deles, para entender como funciona, o modelo de circuito em série. Nós temos uma bateria, que é a fonte da energia, uma pilha, melhor dizendo, tá? Não é uma bateria, pode ser chamada de bateria, mas a gente conhece mais como pilha. E como é que funciona? Nós temos um fluxo aí, né, de energia, nós temos uma corrente elétrica com uma tensão, certo? E essa tensão no tipo de circuito em série, ela pode ser variável. Já a corrente elétrica, ela será igual em todo o circuito. Nesse tipo de circuito, que é muito mais empregado lá nos enfeites de Natal, que eu mostrei agora há pouco, se uma lâmpada queimar, às vezes no pisca-pisca ou outro enfeite de Natal que a gente costuma comprar, né, se uma lâmpada queimar, as outras que estão após essa lâmpada que queimou param de funcionar, porque ali elas estão interligadas e aí a tensão elétrica será também interrompida e aí não vai haver mais a circulação de corrente elétrica daquele ponto em que houve a interrupção, onde a lâmpada queimou. E aí todo o pisca-pisca, o enfeite de Natal, fica comprometido. Já os circuitos em série, aqueles em que a tensão vai ser igual, mas a corrente elétrica pode variar, eles são um pouco diferentes. Observe que agora nós temos duas lâmpadas, certo? Vamos entender agora os circuitos em paralelo, não mais o em série. E aí nós temos aqui, olha, uma distribuição do fluxo de elétrons, não é mais uma corrente contínua, certo? Nesse tipo de circuito em paralelo, mesmo que uma lâmpada queime numa determinada posição, a corrente elétrica ainda vai existir tensão elétrica e a corrente elétrica vai conseguir passar por aqueles caminhos que não foram danificados. Eles são utilizados nas instalações domésticas, nas instalações industriais, justamente porque permitem, uma lâmpada danificou, mas as demais lâmpadas, as demais tomadas, os outros equipamentos continuarão funcionando normalmente, certo? Então essa é a diferença aí do circuito elétrico em série do circuito elétrico em paralelo, certo? Continuando nossa aula sobre eletricidade, eu falo para você agora sobre as leis de Ohm. Não é a palavra Ohm, tá? Brincando aqui com você. É a palavra aí, ó, OHM, uma palavrinha diferente, mas que se pronuncia Ohm. A lei de Ohm diz o seguinte, né, que V é igual a R vezes I. Significa o quê? Tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Nós não vamos fazer cálculos sobre isso agora, mas é para você entender que mesmo temas, né, que principalmente temas relacionados com a eletricidade, a gente tem aplicações de cálculos matemáticos, né, e eles são importantes quando o engenheiro
elétrico, vai calcular, por exemplo, qual a instalação elétrica adequada para uma indústria que vai possuir muitas máquinas, para um prédio com muitas salas comerciais, né, com uma grande quantidade de tomadas e lâmpadas, é preciso saber todos os detalhes a respeito da corrente elétrica. E a lei de Ohm, ela permite o cálculo da tensão, que é medida em quê? Em volts. A gente tem aí a letra V. Como a resistência afeta a corrente elétrica em um circuito. É para isso que serve a lei de Ohm, certo? Para calcular como a resistência afeta o circuito elétrico numa determinada situação. A gente tem aqui uma ilustração, né, da amperagem, que tem a ver com o circuito elétrico, tendo dificuldade para passar num determinado resistor. A gente tem uma resistência, tem algo circulando, prendendo, melhor dizendo, a corrente elétrica. E aí emprega-se a lei de Ohm para fazer esse cálculo da resistência elétrica. Bom, a gente fala agora sobre eletricidade estática. A eletricidade estática é a acumulação de carga elétrica em um objeto, geralmente causada pelo atrito entre dois materiais. Muitas vezes nós costumamos fazer ali um experimento simples, não sei se você já fez isso, de pegar um balão cheio, né, uma bexiga, um balão, esfregar no cabelo, e a gente percebe que depois de fazer isso, o balão, né, quando for aproximado novamente do cabelo, ele vai ser atraído, como você consegue ver nessa imagem, tá? Essa moça aí, ela usou outro instrumento para gerar essa eletricidade estática, que surge a partir de uma diferença de carga elétrica num objeto e no outro, ou então no corpo de uma pessoa e um objeto, certo? Gerando a eletricidade estática. É um experimento tranquilo, muito fácil de fazer até em casa mesmo aí de forma sem nenhum perigo, tá? Isso aí não tem perigo realizar. Bom, a gente fala agora sobre geradores elétricos. Um gerador elétrico é qualquer máquina que usa energia mecânica, química, solar ou de qualquer outro tipo para produzir energia elétrica. Em outras palavras, é um sistema de transformação de um tipo de energia em outro, certo? Vamos conhecer alguns tipos de geradores que podem produzir energia elétrica. O primeiro deles é o gerador mecânico. Ele vai utilizar a energia mecânica e vai converter isso em energia elétrica. É utilizado ali, às vezes, o gerador que utiliza óleo diesel. Temos um outro exemplo, o gerador químico. Utiliza energia química ou potencial e vai converter esse tipo de energia em energia elétrica. Gerador térmico utiliza energia térmica e transforma ela em energia elétrica. Só para você recordar, energia térmica está relacionada ao calor, né? A absorção da radiação de alguma fonte de calor. Gerador luminoso utiliza a energia luminosa e a converte em energia elétrica. Um exemplo fácil de compreender são as placas solares, né, que absorvem a energia luminosa do Sol e a convertem em energia elétrica, ali, utilizando alguns instrumentos, baterias, transformadores, para conseguir um novo tipo de energia e abastecer certas comunidades onde às vezes a rede elétrica não chega. Gerador eólico. A palavra eólica tem a ver com o tipo de produção de energia associada ao aproveitamento das correntes de ar, do vento. Utiliza energia eólica e a converte em energia elétrica. Então, certos lugares têm aquelas torres gigantescas com aquelas pás que ficam girando e ali estão associadas a geradores de energia elétrica, né, que vão transformar essa energia de movimento em energia elétrica, certo? E a gente vai para a última parte da nossa aula com alguns exemplos da presença do uso da eletricidade no cotidiano, para a gente entender que não é algo abstrato, não é algo que está longe do nosso dia a dia. Bom, alguns exemplos. As luzes e eletrodomésticos, né, presentes no nosso dia a dia, computador e celular, equipamentos industriais e hospitalares, ou mesmo para assistir aulas online, né, pela internet, né, ou de outra forma, né, pelo centro de mídias, por exemplo, né, precisa de uma série de equipamentos que dependem da eletricidade para assistir a aula.
Um exemplo mais inovador e que tem ganhado muito espaço mais recentemente é o aparecimento e a evolução dos veículos elétricos, ou seja, aqueles veículos que não têm mais a sua propulsão, o seu movimento produzido a partir do motor de combustão, que utiliza óleo diesel, gasolina, certo? Eles vão utilizar energia elétrica por meio da utilização de baterias poderosas que vão fornecer a energia necessária para os seus motores elétricos produzirem o movimento para o carro sair do lugar, certo? Essa foi a nossa aula sobre eletricidade. Espero que você tenha aprendido muito mais ciência e que tenha gostado.